Cabuloso Cast. Literatura com bom humor. Olá, cabulosos e cabulosas, sejam bem-vindos ao Cabuloso Cast 212. Eu sou Luiz Antônio, o Lucien, e a realidade sempre supera a ficção. Olá, pessoal, eu sou o Carlos Helva, e 2020 é uma história de ficção muito mal escrita. Olá, eu sou Paulo Elache e estamos sendo comandados por um velho. Ele não se esconde na areia, hein? Vale se ressaltar. Aí, a melhor frase tem que ser do pai da ficção científica no Brasil. Sim, leitores, sejam muito bem-vindos a mais um Cabuloso Cast. E neste capítulo, nós, voltamos aqui com o nosso grande time de ficção científica do Cabuloso Cast. Mais uma vez juntos, estamos aqui, eu, Paulo Elache e o senhor Carlos Helva. E hoje a gente vai tentar explicar pra vocês, tentar trabalhar a seguinte temática que saiu dessa cabeça doida que é a minha. E aí, será que a ficção científica ela pode nos ajudar a compreender essa realidade maluca que a gente vive hoje? E o mais importante, se você já gostou do tema, não se preocupe, porque hoje você vai receber magníficas indicações. Tudo isso, você sabe, só vem depois da leitura de e-mails. Notas de rodapé. Notas de rodapé. Notas de rodapé. Notas de rodapé. Vamos lá, Priscila Ruber, para mais uma sessão emocionante de e-mails do Cabuloso Cast e comentários. Vambora lá! É o quê? O primeiro programa do ano, aí você já tá voltando ao seu padrão de voltar a fingir sua empolgação por gravar conosco? Ok. E aí, senhor Priscila Ruber, primeiro Cabuloso Cast de 2021. Este ano, caraca, as pessoas já estão fazendo as coisas erradas. O que eu já vi de vídeo, as pessoas dizendo: ah, mas esse ano não pode ser pior do que o ano passado. Caralho, velho, as pessoas não aprendem. O pessoal achou que deu meia-noite do dia 31 de dezembro, a vacina do Covid imunizou todo mundo, o Covid acabou em 2020. Sabe aquele... sabe no filme lá do Harry Potter, da Gelina, aquele enfim, caraca, eu esqueci o nome. Carai. Aquele eu não consegui falar o nome do personagem, pô. Aquele Dudu. Esquece. Perdi a piada, deixa lá. Não tem Dudu. Isso significa, isso é um sinal que não devemos nós falar esse nome aqui, entendeu? Isso é um sinal que esse nome deve realmente estar proibido aqui no Cabuloso Cast. Mas enfim, tudo bem, senhor Priscila Ruber, vamos deixar de essa fiada e vamos para mais uma sessão de recadinhos cabulosos desta semana. Então, pessoal, aquele recadinho que a gente sempre dá no começo, né, da leitura de e-mails, que você pode apoiar o Leitor Cabuloso no Catarse, catarse.me/leitor_cabuloso, né, você pode apoiar também pelo PicPay, em @Leitor Cabuloso, tem recompensa pra todo mundo, tem valores, assim, que você não precisa pensar, meu Deus, eu preciso investir R$500 no Leitor Cabuloso, seria maravilhoso se você quisesse investir R$500 no Leitor Cabuloso. Não fique constrangido para fazê-lo, mas não tem, assim, valores muito altos, não. Então você vai ver que tem investimentos que você... Caraca, eu tô péssimo com as palavras hoje. Você pode... Caraca, não saem as palavras hoje. Que inferno. Você pode doar para o Leitor Cabuloso o valor que melhor lhe cabe no bolso. É isso, saiu finalmente. Então não se esqueça, Catarse do Leitor Cabuloso. Lembrando, ao apoiar o Leitor Cabuloso, você tá apoiando também todos os podcasts da casa, inclusive o Cabuloso Cast. Então não se esqueça disso. Você não tá só apoiando, sei lá, as pessoas acham que estão somente investindo no Perdidos na Estante ou no LC, você está investindo na casa Leitor Cabuloso. Então é isso, deixe de mão de vaca, vá lá, e se você ainda não fez a sua contribuição, o faça.
E estreou um novo podcast na casa, que é o Leia Novos BR, um podcast quinzenal sobre novas autoras e autores nacionais, sob o comando da Carol Vidal e o Caio Amaro. Ele está no feed do Covil de Livros. E você já sabe que aqui no Leitor Cabuloso você tem outros programas. Na terça-feira sai sempre um novo episódio do Boteco dos Versados. Por sinal, tá em hiato, parece que só volta agora em março. Em hiato que eu digo assim, né? Tá em pausa, igual o Cabuloso Cast ficou em pausa. Em hiato não, em pausa e só volta em março. Às quartas-feiras, quinzenalmente, tem um novo episódio do Pindorama, que é especializado em contos e novelas de ficção científicas publicados no Brasil. Parece que o Baço vai fazer uma modificação do editorial deste ano, não sei se ele já anunciou, mas enfim, vou calar minha boca pra não falar besteira. E toda semana, às quintas-feiras, sai o carro-chefe do Leitor Cabuloso agora, que é o Perdidos na Estante, onde eles sempre fazem um programa sobre um livro específico e no episódio seguinte sobre uma adaptação desse mesmo livro. Se eu não me engano, o último episódio foi sobre um homem bicentenário. Por sinal, eu tô pra ouvir. Tô na dívida, mas fazer o quê? É assim mesmo. E, obviamente, temos resenhas que são publicadas todas as semanas. E vamos para nossas redes sociais. Lembrando, se você quiser seguir o Leitor Cabuloso, eu acho que na verdade a Domênica deveria mudar, né? Porque o Perdidos agora tem uma arroba própria. Se eu não me engano, o Leia Novos BR também tem. Acho que tá na hora do atualizar essas redes sociais. Mas enfim, não atualizou, não vou me dar o trabalho. Então, Instagram e Twitter, você já sabe, arroba Leitor Cabuloso. Tem a página no Facebook, mas tá só de enfeito lá. E vamos para a leitura de comentários do episódio 211, que foi sobre mercado editorial em tempos de pandemia. Na verdade, eu andei meio sem criatividade, então esse episódio também tem em pandemia, entendeu? Enfim, tá tudo bem. E como sempre, pessoal, a gente pede que vocês façam comentários aqui. Por favor, não mande e-mails, mande comentários. Coloque comentários aqui no post do Leitor Cabuloso, no post do Cabuloso Cast, na verdade. E informe seu nome, onde você mora e o último livro que você leu ou o livro que você está lendo neste momento. Vamos lá, Pri, primeiro comentário. Primeiro comentário é do Thiago Ruediger. Não sei se é assim que fala, mas se não for, me desculpe. A Amazon é uma grande máquina de distribuição. Gosto de comprar livros por lá devido à facilidade de encontrar títulos atuais, principalmente quadrinhos, e estes dominaram as minhas últimas compras. Vivo em uma cidade relativamente grande, e apesar de ter grandes livrarias, não temos um bom acesso a quadrinhos. As lojas especializadas que aqui haviam mudaram de foco ou fecharam as portas. Gosto de frequentar a livraria local em busca de títulos locais, presentes, livros infantis. Gosto de valorizar o excelente trabalho, mesmo sabendo que poderia comprar na Amazon mais barato. A dominância do mercado pela Amazon, creio que tenha sido fortalecida justamente pela abordagem feita pelos comércios online do Grupo Submarino. Do meu ponto de vista, essas lojas se tornaram versão online do que encontramos em uma loja física das americanas, sem foco, com um monte de bagulho e que não dá a menor vontade de navegar. Assim, eu não entendi, desculpa atrapalhar, Primo, mas eu não entendi o que ele falou sobre a questão a Amazon cresceu com o comércio da loja do Submarino, tipo, não sei, não entendi muito o que ele quis dizer com isso, não. Eu concordo com o que ele fala da loja física das americanas, né, que, tipo, a americana é uma bagunça. Gente, se vocês estiverem ouvindo os gritos do meu filho, perdoem, tá? Fazer o quê? Não sei por que ele tá gritando. Mas, assim, eu concordo com ele, assim, as lojas americanas nesse sentido, é porque as lojas americanas também vendem livros, né, tem que lembrar. Mas as lojas americanas sempre foi uma bagunça inacreditável, assim. Tem gente que compra livros lá, eu acho que eu não, faz muitos anos mesmo. Acho que na Americanas comprava online, assim, mas na loja física acho que nunca comprei. Reconheço o belo trabalho feito por algumas editoras, como a Dark Side e a Carambaia. Esse trabalho com as obras e contato com o público é essencial para o crescimento do mercado. Hoje sou assinante de 2 clubes de livros, a Tag e a Quindim. Adoro o trabalho dessas empresas pelo acesso que elas proporcionam. O contato com novas obras dessa forma é maravilhoso. Graças a essa modalidade de distribuição, já li livros maravilhosos, mas que nem sequer teria passado perto. Só um minutinho, Pri. É porque, assim, ele tá comentando aquela parte que é um ponto que o Daniel Lameira sempre bate, né? Toda vez que ele fala sobre o mercado editorial, da questão das editoras terem que se diversificar, de explorar outros mercados e tal, e ter que entrar em contato maior com tem que tentar criar, na verdade, um contato com o público, né? Que as editoras sempre se comportaram meio distantes do público leitor. E a Dark Side, a gente já conhece isso, a Dark Side sempre teve um contato muito próximo com o público leitor dela. Então, a Tag também, né? Que é um clube
do livro e tal, que, tipo assim, eu acho que depois que a TAG inaugurou essa questão de clubes do livro, cara, um pipoco de clube do livro pelo... Todo mundo fez clube do livro, né? Mas realmente, assim, são tendências que vão surgindo do mercado pra criar alternativas pro mercado que vive em crise. Um dos exemplos citados no episódio me incomoda profundamente. Muitos podcasts estão migrando para o Spotify com um conteúdo exclusivo da plataforma. Ao menos 4 programas que eu consumi fizeram esse movimento. Apesar do Spotify facilitar a propagação dos programas, esse movimento pode fazer uma mídia livre e independente se tornar dependente da plataforma proprietária, de forma que no futuro talvez tenhamos para o podcast algo semelhante ao YouTube para os vídeos. Acabei deixando de acompanhar os podcasts que acabaram fazendo essa opção, não gosto da plataforma e me preocupo com o movimento. Tudo bem que parece que foge um pouquinho da temática, mas eu achei interessante essa parte do comentário dele, porque meio que também aconteceu comigo, né? Eu costumava ouvir muito o Infiltrados no Cast, e agora ele é exclusivo do Spotify. E eu não assino o Spotify, eu não tenho nenhum interesse em assinar o Spotify. Muitas pessoas dizem, mas só custa tanto. Mas pra mim, que já tenho uma renda bem limitada, não é só custa tanto. É mais uma coisa pra custar em cima da minha renda, entendeu? Isso nas minhas contas. E assim, existem 2 episódios maravilhosos do pessoal do Lado Black, que eu vou deixar linkado aqui no post do Cabuloso Cast, que eu acho que todo mundo deveria ouvir. Infelizmente, eu sou muito pessimista em relação a isso. Eu acho que no futuro todo mundo vai estar dentro do Spotify. Se o Spotify continuar nessa toada que tá, todo mundo vai estar lá dentro, mesmo as pessoas que foram contra o Spotify, porque eu entendo o que ele fala sobre o YouTube. O YouTube, você ainda tem a vantagem que o YouTube você não precisa pagar pra acessar o YouTube. Porém, o YouTube é a única plataforma de vídeos que a gente usa. Então, assim, se o YouTube um dia, sei lá, realmente criar um sistema de você ter que pagar pra assistir vídeo, ferrou, entendeu? Porque os vídeos de todo mundo estão lá dentro, sabe? Não tem outra alternativa pro YouTube. Então, eu acho que é isso que ele quer dizer, assim, você não tem alternativas para o Spotify. Então, realmente é uma coisa que me preocupa, e ao mesmo tempo, parece que até o pessoal do MRG também se tornou exclusivo do Spotify. Eu, como consumidor de podcast, me preocupo. Não vou mentir, não. Mas eu acho que é uma tendência que no final vai estar todo mundo lá dentro mesmo, fazer o quê? E o segundo comentário de hoje, pessoal, olha aí, Priscila Rubio, vai receber uns comentários em áudio. Fazia muito tempo que eu não recebia comentário em áudio. Então é da Miriam Jussara. Então vamos ouvir aí, pessoal, e depois eu comento, tá? Olá, cabulosos! Meu nome é Miriam Jussara, moro em Arco Verde, que fica aproximadamente a 256 quilômetros do Recife. Quero dizer que sou ouvinte do Cabuloso Cast desde 2014 e estou muito feliz com a retomada do podcast, certo? E gostaria de comentar um pouquinho com vocês o último episódio. Quero me referir um pouquinho ao que vocês falaram sobre a Amazon. Para mim, a Amazon nessa quarentena foi uma bênção, realmente me salvou, né? Eu já não tinha mais livro para ler e o acesso aqui na minha cidade a livrarias, a livros em geral, já é um pouco complicado sem pandemia. Com pandemia é pior ainda. Nós temos apenas uma livraria que ela vem se sustentando, porque aqui não é algo que dê lucro, né? O dono, ele persiste na livraria porque ele gosta muito de livros, ele é um leitor assíduo e um corajoso, eu vou dizer assim, porque investir em livro aqui no interior é complicado. Nós temos um nicho muito pequeno de leitores e de leitores que possam comprar de fato, porque livro no Brasil é caro, infelizmente. A Amazon, ela tem nos salvado pelo acesso, né? Através dos e-books. Confesso que eu gosto do livro físico, mas eu tenho me rendido aos e-books de uma maneira bem apaixonada, porque nunca pensei que eu fosse gostar de ler e-book como eu tô gostando. E eu não tenho aquela frescura de dizer assim, eu tenho que sentir o cheiro do livro, de tocar o livro, aquela sensação. Eu gosto de ter o livro físico, principalmente os livros que eu tenho mais paixão, né? E gosto também de ter os e-books. Tô gostando bastante e a Amazon é responsável por isso, né? O acesso ao livro, o valor do livro, tudo que a Amazon vem construindo, né, em cima disso, investindo em cima disso, tem sido favorável para despertar mais ainda a leitura, os leitores,
não tô falando só em relação a mim, eu tô falando de uma maneira geral também, né? Eu agradeço bastante por ter a Amazon e por ela ter me salvado nessa quarentena. Eu li muito mais graças à Amazon. Agora que a gente está sendo liberado, né, aos poucos, o comércio tem voltado, eu garanti meu acervo já, né? Já fui na minha livraria local, porque eu acho importante a gente apoiar, né, as livrarias locais para sustentar de fato elas, e comprei minha cota lá, o que eu podia comprar, o que tinha de interessante comprar, eu comprei, principalmente mangás, graphic novels, que lá o dono está investindo bastante. E aqui nós temos também uma filial das Americanas. Eu tenho comprado bastante também lá. Tá vindo livros muito bons. O que eu tenho dificuldade é achar livro na minha área, né? Que eu sou professora de português. E mais uma vez a Amazon me salva, né? Porque aí eu tenho acesso a livros técnicos, né? Eu sou a favor, sim, da Amazon, sou a favor, sim, dos e-books. Sei da importância para o despertar da leitura dessa empresa aqui no nosso país, né? Até o acesso, como eu falei, livro no nosso país é caro. Para encerrar o meu áudio, que está quase um podcast, estou lendo atualmente Teto para Dois, né? Que é da Intrínseca. E estou lendo o livro Clarice, de Benjamin Moser, muito bom. Recomendo a leitura e tô lendo também A Legião Estrangeira de Clarice. Tô lendo esses 3 livros ao mesmo tempo. Os 2 últimos são e-books. Os 2 últimos comprei na Amazon. Então, um beijo para vocês cabulosos e vida longa e próspera ao Cabuloso Cast. Então, Pri, eu concordo com a Miriam nesse sentido, porque eu moro numa cidade do interior, assim, tudo bem que todo mundo que chega em Caruaru diz, nossa, mas Caruaru não é uma cidade do interior, porque, né, tem shopping, não sei o que, tal. Mas a questão, quando se trata de público leitor, por exemplo, eu ainda sou abençoado, porque a gente tem uma livraria aqui em um dos shoppings locais, mas mesmo assim, quando eu chego lá que não tem o meu livro, não tem outra opção, não tem o que fazer. E aí, realmente, a Amazon, pra mim, é uma grande salvação, porque eu posso comprar pelo Kindle, né? Como eu comprei recentemente um livro pelo Kindle, eu posso pedir como eu pedi recentemente. Por mais às vezes que eu quisesse até valorizar, tudo bem que é uma livraria de grande porte, né? Que é da rede Imperatriz. Às vezes os preços são muito caros, sabe? Muito caros. E muitas vezes, quando eu peço com frete na Amazon, se eu comprar, sei lá, 2, 3 livros com frete, sai muito mais em conta se eu comprar um livro nessa livraria, entendeu? É aquela coisa que a gente não quer admitir, assim, a Amazon, ela é necessária, é um mal necessário, infelizmente. Não, aqui tinha uma livraria. Quando eu colecionava mangá, era chato comprar mangá pela internet. E aí eu tinha esse lugar que vendia uma livraria. Só que aqui em Campo Largo, que é região metropolitana de Curitiba, teve uma época que teve uma chuva de granizo muito forte e que destruiu muita coisa. Muita gente ficou sem telhado, muito comércio, e esse comércio principalmente fechou, porque inundou a livraria, a mulher perdeu tudo, teve que fechar a livraria. E aí a gente ficou sem livraria na cidade, agora não tem mais, entendeu? Então, tipo, pra me comprar coisa é só na internet. Então vamos para a sessão de agradecimentos. Pessoal, a partir deste episódio, toda a sessão de agradecimentos do Cabuloso Cast será dedicada aos cabulosos e cabulosas e cabuloses que apoiaram e apoiam, no caso, o LC lá no Catarse, tá? Então vamos lá. Agradecimento ao Rodrigo Leite. Airechu. Acho que é isso. Né? As pessoas que têm nomes diferentes, vamos colocar dessa forma, deveriam colocar entre parênteses assim a pronúncia, entendeu? Enfim. A Melissa de Sá. A Cláudia Rodrigues. A Nilda Alcaringue, que não colocaram, né, senhor Rodrigo Basso? Tá com a preguiça, né? Lucas Domingo. A Carolina Mendes. Ao Abner de Souza. A Mariana Jardim. A Marina Jardim, perdão. A Janaína Vieira. Ao David Figueiredo. Ao Thiago Augusto. A Carol Vidal. A Deise Cristina. Ao Caetano Jax. Ao Leandro Gomes. Ao Francisco Faria. Ao Thiago Rudiger. De novo, o nome também. Aí é o que me sobrou. A Marina Kondratovski. Caraca, Marina, eu espero ter falado seu nome certo. Tem que falar com raiva. Marina Kondratovski. Ok. Então, Priscila, parabéns. Ao Alan Felipe. A Lu Bento, saudades de gravar com a Lu. Ao Clécio Duran. A Lara Prado. A Alessandra Rocha. E ao Ricardo Brunoro. E a todos os ouvintes que ouviram o último
último episódio do Cabuloso Cast. Fique aí, pessoal, com este programa no qual nós indicamos obras de ficção científica. Na verdade, eu não lembro mais o que eu falei nesse episódio. Eu já gravei esse episódio. Ou só pra saber o que o Lucien falou nesse episódio. Ele também vai ter que ouvir pra descobrir. Eu vou ter que... Não, quando eu estiver editando, eu vou dizer, foi, entendeu? Um bom episódio para vocês. O mundo dos leitores como você nunca viu. Cabuloso Cast. Amor pela literatura. Então, meus queridos cabulosos, eu acho que pra começar esse episódio, custa nada a gente reviver uma tradição do Cabuloso Cast, que é falar sobre ficção científica, né? E aí, eu acho importantíssimo, se por acaso você tá ouvindo o Cabuloso Cast pela primeira vez agora, ou você é aquele ouvinte que, sei lá, começou a acompanhar a gente do 100 e poucos, sei lá, sabe? Nós já temos mais de 200 episódios, então custa nada dizer que o arquivo do Cabuloso Cast sobre ficção científica é muito extenso, vale se ressaltar. Eu vou comentar alguns programas e alguns temas só pra você se adocicar e se saborear, mas se você olhar a playlist completa do Cabuloso Cast, você vai ver que tem muita coisa. Então, Cabuloso Cast 21A, 21B, História da Ficção Científica, Cabuloso Cast 52, História da Ficção Científica no Brasil, também temos episódios sobre livros de ficção científica. No Cabuloso Cast Especial 013, falamos sobre Frankenstein. Tem o famoso Cabuloso Cast 175A e B, sobre Duna. A gente também fala sobre alguns gêneros específicos, ou melhor, alguns subgêneros da ficção científica. Por exemplo, no Cabuloso Cast 132, a gente falou sobre Cyberpunk, mas, gente, tem muita coisa. Tem Cabuloso Cast sobre New Weird, tem Cabuloso Cast sobre... enfim, sobre diversos temas. E, como eu disse, dê uma buscazinha aqui no Leitor Cabuloso, que com certeza a gente já falou de muita coisa. E, novamente, se você quiser, ficção científica não falta na playlist do Cabuloso Cast. Como eu tava comentando aqui com os meu querido time de ficção científica, é um dos temas que a gente mais fala. Os seres humanos são um mal e nós somos a cura. Então, pra começar oficialmente o Cabuloso Cast, eu vou pedir pro nosso querido Paulo Elache, o pai da ficção científica nacional, estava com saudade de dizer isso, lá no Cabuloso Cast sobre História da Ficção Científica, que eu comentei agora há pouco, você fez uma belíssima introdução sobre o que é a ficção científica, e eu queria que você, do seu jeito, da sua maneira, não precisa reviver palavra por palavra, mas que você relembrasse pros nossos ouvintes aí o que é a ficção científica, porque talvez a gente vai adentrar nesse tema sobre ficção científica e pandemia. Eu vou falar aqui uma frase que foi uma abordagem que foi feita por Darko Struve sobre o que ele chama de ficção científica. Ela é um gênero literário ou construto verbal cujas condições necessárias e suficientes são a presença e interação de distanciamento e cognição, e cujo dispositivo principal é uma moldura imaginativa alternativa ao ambiente empírico do autor. Gostaram, né? Eu achei bonito, mas não entendi nada, porra. Então, tá bom. Eu vou mandar outra aqui do Norman Spinrad, o escritor famoso aqui, ó. Ficção científica é qualquer coisa publicada como ficção científica, tá bom? Pronto, melhorou. Então, essa é a mais simples. E que também não diz porra nenhuma. Não diz porra nenhuma. Mas eu vou falar uma outra aqui, assim, famosa aqui, ó. O Theodore Sturgeon, no início dos anos 50, ele falou assim, ficção científica é uma história de ficção científica estruturada em torno de seres humanos com um problema humano e uma solução humana que não seria viável sem seu conteúdo científico. É claro que essa coisa muda, né? Porque vai mudar com o tempo, né? Isso é década de 50. Porque várias histórias já não falam nem de
seres humanos, mas, entendeu? Nem são seres humanos resolvendo problemas humanos. Por exemplo, aquele caso lá da história que eu vou mencionar mais tarde aí, né? O Oral dos Mortos, do Orson Scott Card, né? Existe uma doença lá, um vírus lá, chamado vírus descolada, que é horroroso. E ele vem de alienígenas, entendeu? Mas depois a gente fala. Mas ficção científica, basicamente, é isso daí, ó. Uma outra explicação muito interessante sobre ficção científica. Caraca, o Paulo, ele abriu o dicionário do que é ficção científica. Ele vai citar os autores por letra. Autores com a letra A. Esse aqui que eu acho que eu usei lá, foi do L. David Allen, no mundo da ficção científica. A ficção científica é um subgênero da ficção em prosa que difere de outros tipos de ficção pela presença de uma extrapolação dos efeitos humanos de uma ciência extrapolada, definida em termos gerais, assim como pela presença de engenhos produzidos pela tecnologia resultante de ciências extrapoladas. Então, fica tranquilo, não precisa. Ficção científica não é ciência, basicamente é fantasia, porque a ciência não existe. Mas eu gosto desse conceito, que eu me lembro que foi o conceito que você trabalhou lá no História da Ficção Científica, foi esse último, que por sinal, o senhor rodou pra cacete pra chegar nele, né, mas enfim. Mas eu gosto desse conceito de que a ficção científica, ela extrapola a realidade. É interessante porque o tema que a gente vai trabalhar, a gente vai fazer essa brincadeira, tipo, será que a realidade, ela realmente supera a ficção? Será que a realidade, muitas vezes, consegue ser mais assustadora do que a ficção? Porque é como, acho que você usou até esse exemplo lá, que tipo, o que seria, por exemplo, um ser humano que tem 2, 3 tipos de sexualidades diferentes. E aí você comenta isso lá. Então, ou seja, a ficção científica, ela brinca com esses conceitos que muitas vezes lá na frente, ou às vezes até no momento mesmo que o autor tá vivendo, a gente acaba conseguindo fazer analogias com a nossa realidade e percebendo que a ficção científica, apesar de extrapolar os limites da realidade, muitas vezes ela sempre é ancorada na nossa realidade. Eu não sei se o Carlos concorda com isso. Concordo plenamente. Inclusive, a realidade sempre nos surpreende, apesar de a gente tentar estar preparado, né? E de certa forma, eu acredito que quem lê ficção científica, ele está mais preparado para momentos como esse que nós estamos enfrentando agora. Eu vi uma matéria falando que quem gosta de filmes de terror, esse tipo de pessoa que vê esses filmes violentos, assim, e também filmes de apocalipse e pós-apocalipse, eles estão mais preparados psicologicamente para esse momento. E eu acredito que também quem lê ficção científica está mais preparado, porque o que acontece não é uma surpresa completa. A pessoa sabe que, apesar da ficção científica se basear na ciência, mas nem sempre seguir ela à risca, né? Na maioria das vezes nem seguir à risca mesmo, quem passa por esse momento fala, bom, mas vamos ver o que a ciência tem para nos dizer, né? E tem uma outra coisa também, quem não só ficção científica, quem lê ciência também sabe que a ciência, ela está evoluindo e nem sempre os cientistas, eles têm todas as verdades para passar. Eles passam o que eles veem como o que é possibilidade naquele momento. Então, a pessoa que está habituada com ciência, ficção científica, ela não fica tão desanimada quando um cientista fala uma coisa e outro fala outra, e fala, eu não quero nem saber de nada, eu vou sair mesmo aí sem máscara, que é tudo, esses caras não sabem nada. Não, a gente sabe que a ciência, ela está evoluindo, ela tem verdades a serem passadas, mas ela também tem incertezas. Isso é uma evolução, e quem lê esse gênero, acredito eu, né, pelo menos no meu caso acontece, aceita melhor esses momentos. Apesar que, assim, eu sempre fico impressionado, não importa o contexto que a gente fala e o quanto que nós presenciamos avanços tecnológicos cotidianamente, mesmo assim, a gente nunca teve, talvez, não sei, a história da humanidade, um momento tão descrente da ciência, assim. Claro, algumas pessoas dizem, esse é um momento que as pessoas estão revendo seus conceitos e tal. Não sei, eu não concordo muito assim, não. Eu acho que tem pessoas que estão atentando para a importância da ciência, mas ao mesmo tempo, enquanto a gente tem líderes como, né, achei excelente a comparação que o Paulo fez, o nosso querido verme de faixa lá naquela cadeira presidencial, continua falando de negacionismo e tal. Porra, a gente tá vendo período, tem gente que acredita em terra plana, porra, tem gente que nega, sabe? Então, assim, é muito complicado, é muito, muito, muito complicado. Sim, é porque tem a questão da informação e do
do conhecimento. A gente está no período de muita informação, Isso é verdade. mas nem sempre muito conhecimento. Eu até vi um vídeo no YouTube, aí ele explica muito bem, eu achei muito claro a forma como ele fala sobre informação e conhecimento. Que a gente está inundado de informação, mas não tem muita capacidade de absorver isso e usar isso como um conhecimento próprio, né? Nós vivemos um momento em que existem grupos, né, que se unem, assim, que isso nunca foi possível antes. Então a pessoa tem uma ideia absurda e antigamente a pessoa tinha uma ideia absurda e os vizinhos não, ou o pessoal do trabalho, o pessoal da escola não tinha uma ideia próxima dele. Por exemplo, o terraplanismo, por exemplo. Hoje em dia, como as distâncias ficaram menores por causa da informática, dá para formar esses grupos e eles vão crescendo e essas ideias vão ficando fortalecidas, né? E fica mais fácil deles defender essas ideias e conseguirem mais adeptos para essas doideiras malucas dele. A ciência, ela não foi ainda, foi um erro até dos cientistas. E a própria aquela pesquisadora Natália Pasternak, ela já comentou sobre isso no Roda Viva. Ela está decepcionada, e eu também, bastante decepcionado com médicos que estão receitando coisas que não funcionam e foram confirmadas que não funcionam. E continuam falando. Isso é assustador. E quando você vai falar com esses médicos, eles chegam e falam: você não sabe nada, eu sou médico, eu sei o que eu estou falando. Isso é um argumento de autoridade. E até eu vi também um outro nome que deram para esse tipo de coisa. É quando nós, leigos, que sabemos que, por exemplo, as instruções da OMS, as instruções de pesquisadores, são corretas. E você chega e você mostra para essas pessoas, as pessoas falam isso. Isso aí seria conhecido, eu aprendi nessa pandemia, que é a resposta ao cortesão. Um cortesão é uma pessoa que não sabe nada, mas ele está vendo, olha, o rei está pelado. Igual aquela criança, né? Fala assim, não, eu estou vendo, isso é um fato. Eu estou vendo, não, você não é capaz de ter o insight correto para poder, você não tem cultura, você entendeu? Você não é treinado naquilo. Eu falei assim, não, às vezes eu posso falar, eu posso usar um argumento e falar assim, vários cientistas, assim como que vai dar problema mais tarde, depois dessa pandemia, é a crise climática. Nós estamos entrando numa crise, já entramos na crise climática, ainda mais com o verme presidencial falando que a Amazônia não pega fogo porque é úmida, meu Deus do céu. Então é difícil, cara, a gente não tem como, essa pessoa é um irresponsável, um criminoso, pessoas assim não podem seguir esse caminho. E nessa pandemia também eu aprendi uma coisa, que aquilo que eu tinha sempre dúvida, lembra quando eu falava, acho que eu comentei com você, Carlos e Lucien, não dá para entender como que o mundo acabou no The Walking Dead, né? Agora deu para entender. E eu sei quem vai sobrar, Nova Zelândia só. Isso é verdade. Boa. Isso é verdade. Os seres humanos são um mal e nós somos a cura. Eu acho importante dizer isso logo agora, porque eu posso guardar essa informação pro final e acabar esquecendo. Gente, esse episódio do Cabuloso Cast não é um episódio onde a gente vai explicar cientificamente ou trabalhar todas as nuances da Covid-19, a sua questão de infecção e tal. Não é isso, assim. Se você quiser isso aí, segue o perfil do Atila, que é a melhor coisa que você pode fazer na vida é acompanhar o perfil do Atila. Tanto no Twitter como no YouTube, eu acho excelente. Quem não conhece o Atila do Nerdologia. Então, assim, não é um episódio que a gente vai destrinchar o vírus, mas é um episódio onde a gente vai fazer a relação entre o que já se foi feito, o que já foi escrito de ficção científica e essa realidade maluca que a gente tá vivendo, que muitas vezes parece uma realidade de um futuro de ficção científica, mas na verdade é o nosso presente, ok? Eu queria que o Paulo começasse. Se, Paulo, você lembra de alguma obra aí que, para os ouvintes saberem, eu dividi em duas modalidades de indicações, né? São obras que falam sobre contaminação, sobre vírus, e obras que nos dão esperança, ou seja, obras que, apesar de falarem de um futuro distópico, talvez, no final, assim, a gente tem alguma esperança que, querendo ou não, eu não queria que esse programa soasse muito pessimista, assim. Eu queria que houvesse um fundo de esperança, mesmo diante dos horrores que a gente tá vivendo. Então, Paulo, começa contigo. E aí, obras sobre contaminação, o que é que você pode trazer pra gente? Eu só
tenho uma de cabeça, mas enfim, segue. Não, tomara que eu não pegue a sua... Impossível, com toda certeza é impossível. Pega Vai. o quê? A dica ou a contaminação? Ah, duas. A contaminação da dica. Ninguém quer. Por isso que eu tava procurando na hora lá, quando você mencionou a Mary Shelley. Você não vai falar dela, não? Não. É, beleza. Não, porque ela escreveu um livro também sobre pandemia. É o Último Homem. É o detalhe. Por incrível que pareça, eu não li ainda esse livro. Mas o quê? Impossível? Não, é possível sim. Cara, eu sou ser humano, cara. É o seguinte, muita coisa antiga do século retrasado eu não li tudo, eu preciso ler. Então eu tô lendo mais tudo, não. Já lê um pouquinho. Já li um pouquinho, já. Sim. Frankenstein li, óbvio, né? Mas essa obra aqui que já foi traduzida aqui pro Brasil, se passa num mundo do futuro que foi devastado por uma praga. Essa é uma indicação. Agora o Carlos pode fazer outra aí, eu posso indicar outra depois. E assim por diante, para não ficar chato. Pronto. O Carlos, se o Carlos tiver alguma, manda, Carlos. Eu vou indicar um livro, saiu uma reedição dele, então você vai encontrá-lo. Saiu pela Aleph, que é Cama de Gato. Ah, do Kurt Vonnegut. Não é um vírus, não é uma bactéria, mas é uma ideia muito genial que ele usou no livro dele, que eu acho assim, apesar de não ser um vírus, eu acho que todo o desenvolvimento da trama, uma coisa muito doida a história, assim como vocês já tinham comentado que acham que essa realidade que nós estamos passando parece absurda, a desse livro também é absurda e tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje em dia. A história ela narra a invenção de um novo experimento chamado Gelo 9, que é o seguinte: o cientista que criou a bomba atômica, ele é um cientista fictício, claro, não faz parte mesmo do time lá que desenvolveu a bomba atômica. Ele teve uma outra ideia, porque um general comentou com ele que gostaria que ele criasse alguma invenção que ajudasse as tropas a passarem por regiões com lama. Ele queria que a lama endurecesse de alguma forma. Aí ele pensou... Eu não sei se chama Gelo 9 porque é um novo estado da matéria, alguma coisa assim. Gelo 9. Um novo estado do gelo, não sei, alguma coisa assim. Mas é o seguinte, esse material em contato com a água, ele endurece a água. E aí as tropas poderiam passar pela lama. Genial, né? Só que o que acontece? Esse material, ele pode deixar gelado qualquer coisa que tenha água. Então imagina, ele vai se espalhando como um vírus e pode acabar com o mundo. O que, né, spoiler, realmente é o que acontece no final. A Terra vira uma bola de gelo, né? E a história, ela não fica só nisso, ela fala também fala de religião, fala de história, ecologia. O livro, ele é incrível, cara. Eu só li esse livro dele, já me disseram que tem outros livros do Kurt Vonnegut que são até melhores que esse. Eu acho que Matadouro 5 é melhor, até eles comentam. Eu até tenho medo de ler esses outros livros, porque eu fico com medo de ficar decepcionado. Porque eu achei esse livro fantástico, cara. Você começa a ler, você vai até o fim pra ver que loucura vai ser essa. Tem uma religião, a religião se chama bolsonarismo, que é... Opa! Bocononismo. O coronismo. Ele previu até o bolsonarismo. É impressionante, é uma religião maluca. Tem um líder messiânico que as pessoas seguem ele como um rebanho. É o Boconon. É o Boconon, que é baseado em mentiras, né? Mentiras inofensivas, ao contrário do fake news, que é nada inofensivas, né? É maravilhoso. Esse livro é incrível, ele é muito engraçado, ele é satírico, mas ele também... Você lê e chora, você ri e chora ao mesmo tempo lendo o livro, cada página, cada linha, né? É impressionante. Eu considero uma obra-prima mesmo. E ele termina de uma forma terrível, né? E eu acho o mais impressionante é que aquele descontrole dos governos, aquela loucura, essa coisa do rebanho, de seguir um líder, que é um verme também, esse outro que a gente já comentou aí, eu recomendo. Esse livro eu achei ele fantástico. Eu acho que eu preciso fazer um disclaimerzinho agora. Gente, se você tá ouvindo esse episódio do Cabuloso Cast e você tá revoltado porque o Carlos já contou o final do livro, pelo amor de Deus, vamos começar a ver graça na jornada e não no final de um livro, entendeu? Você não lê um livro só por causa do final, você lê um livro por causa da jornada. Então, vai ler. Kurt Vonnegut é muito mais simplesmente um final, tá?
então vai ler o Kurt Vonnegut do mesmo jeito, não interessa o que o Carlos falou, certo? Cara, uma obra que eu tô terminando agora, na verdade, são 5 livros. Eu gosto, mas tenho minhas críticas à série. Eu disse pro Paulo, é impossível você citar essa obra, porque é uma obra que veio naquela onda dos Young Adults junto com Jogos Vorazes, né? Que é a franquia Maze Runner, né? Ela na verdade, é uma trilogia. Aí, obviamente, o James Dashner achou que 3 livros não responderam nada, porque realmente ele não explica nada. Ele faz um 4º livro pra explicar tudo, pra explicar pra gente o que diabo é aquele universo todo. E aí, fora isso, ele lança um livrinho fininho chamado Arquivos de não sei o que eu também li. E aí ele vai lançar um 5º livro, que é o que eu tô lendo agora, que é a Ordem de Extermínio, onde ele vai contar o começo de tudo, né? Basicamente, o que acontece no universo do Maze Runner é isso, um vírus nasce e ninguém sabe exatamente a origem desse vírus. A gente sabe que acontece uma série de consequências por causa disso. Eu só assisti assisti o 2º filme, porque, lembrando, né, é uma trilogia também de filmes, então quem não tá afim de ler o livro pode assistir os filmes. Eu gosto bastante dos filmes, tem gente que odeia, mas eu gosto bastante. Então, o que eu acho mais legal dentro do universo do Maze Runner é porque é parte de um contexto também meio assustador, porque assim, o coronavírus, ele nasceu, a gente não sabe exatamente o que provocou ele. Algumas pessoas, de forma muito irresponsável, ficam culpando a China, né, responsabilizando a China, dizendo que a China criou o vírus, sabe, assim, é complicado. Mas a questão principal é que o vírus nasce e a humanidade tem que tentar lidar com isso, e aí eles têm uma ideia genial, que é trancar crianças num labirinto, infestar esse labirinto de seres cibernéticos, biocibernéticos assassinos, e ficar estudando as reações das crianças para tentar entender o comportamento. Eles tentam estudar as crianças em sempre situações limites, assim, pra tentar entender como é que é esse vírus. Assim, é uma ideia de gênio, sabe? Tipo, meu irmão, impressionante. Eu fico lendo esse livro, e é isso que eu tô dizendo pra vocês, que eu tenho uma relação de amor e ódio com esse livro, porque eu fico lendo esse livro e, gente, essa teoria não faz sentido nenhum, mas o cara escreve muito bem. A trama que ele faz, ela é tão grandiosa. Eu acho que em alguns momentos o James Dashner acabou se perdendo. Ele criou uma trama tão mirabolante, sabe? Meio que Arquivo X, assim, que vai meio que Arquivo X e Lost, sabe? Vai se emendando, vai se complicando, e ele tenta responder algumas coisas, e eu acho que ele não responde tudo, ele não consegue esclarecer tudo, mas o escritor do James Dashner sempre me prende, assim, ele sempre escreve muito bem, e, cara, é aquele livro, sabe, que você sempre tá virando a página, entendeu? Tipo, então, termina o capítulo, você vai ler o próximo, porque ele consegue ir criando esse sentido de urgência muito bem, assim, ele vai criando uma angústia, uma aflição por esses personagens, enfim, e você acaba se envolvendo com os personagens, então eu gosto muito, e fico aqui como minha indicação, a franquia Maze Runner. Os seres humanos são um mal e nós somos a cura. Bom, é o seguinte aqui, eu queria fazer um comentário sobre uma pesquisa que eu fiz, assim, com relação a... É que o nome em inglês é gendercide, seria algo do generocídio. Existe um caso, um tipo de praga que é generocida. Agora, não sei se eu falo generocida ou sexualmente assassina, entendeu? Porque gênero é diferente de sexo. A gente tem que fazer, a gente já sabe dessa história. Sim. Então é bom sempre lembrar. Mas eu vou usar o termo que eles usam aqui, gendercide, tá? Então, eu tenho 2 casos aqui de livros de gendercide aqui. O primeiro deles é do Frank Herbert, que escreveu Duna, né? E ele escreveu A Praga Branca. Esse livro saiu em Portugal só, tá? Eu li aqui no Brasil, você consegue, acho que em sebo. É da Europa América. Essa história aqui é sobre um geneticista, logo no começo, que ele tá visitando lá na Inglaterra, né? Com a família, a esposa e as filhas, né? E uma bomba do exército republicano irlandês, né? Estoura. E a mulher e as filhas morrem. Aí, o que acontece? Ele fica puto da vida. Ele odiou tudo. E o que ele faz? Em vez de brigar e fazer campanhas e tudo, não. Ele cria uma porra de um vírus que mata todas as mulheres, todas as fêmeas. Essa é a vingança dele? É a vingança dele. Pelo que fizeram com ele, ele faz com o resto do mundo. Só para você ter uma ideia, o alvo são só fêmeas humanas. Os homens são portadores. Suma sacanagem. O resultado final é que a razão entre homens e mulheres é assim, 10 mil homens para cada mulher. Ficou assim no mundo. Ainda sobraram mulheres, é óbvio. Essa é uma coisa que eu quero sempre falar aqui, deixar bem claro. Essa pandemia que nós estamos passando é horrorosa, tudo, mas vai passar e vai sobrar. Isso aqui não é um asteroide que é aquele que destrói dinossauro. Não, a gente vai sobrar, entendeu? Só não queremos, o que o
o genocida, o verme genocida, está querendo que a maioria das pessoas morram. Não é assim, uma possibilidade de a gente não fazer isso. Tudo bem, isso é história, né? Faz parte, né? E outro caso de gendercide, né? Ou generocídio, né? Eu participei do programa com a Angélica Hellish, né? Daquele Mestres do Horror, né? E eu gravei um trechinho comentando sobre esse episódio, The Screwfly Solution, foi baseado no conto da Alice Sheldon. Ela quis comentar sobre feminicídio e ela criou uma história de ficção científica que, na história, 2 pesquisadores geneticistas, eles estão querendo dar um jeito de acabar com como é que chama aquele negócio? As moscas. Esse Screwfly aí é uma mosca tipo varejeira. E essa mosca é uma praga e tudo. Então, o que eles fazem? Eles fazem os machos matarem, né? Ficarem estéreis, entendeu? Aí eles praticamente acabam com essa coisa. Acaba com toda a raça das Screwfly. Acontece que o mundo está passando pela mesma coisa. Todos os homens no mundo estão virando feminicidas. Eles estão matando mulheres assim, a torta e direito. Uma mulher fala com ele, eu não gostei do que você falou. Aí o cara levanta uma arma e mata. Então, começa a acontecer. Então, algo acontecendo no mundo. Mas história... isso já acontece, isso não é ficção não, mas científica, não. Sim, ela exagerou, porque essa é a função da ficção científica, da boa ficção científica. Alice Sheldon, para quem não sabe, é o nome verdadeiro, é uma pesquisadora que já morreu, que ela era conhecida por James Tiptree Jr. Já viram falar dessas histórias desse cara, que não era um cara, era ela? Então, essa mulher foi uma das primeiras escritoras americanas, né, que, na época de ouro, né, na década de 60, 50, 60. E ela escreveu essa história, né? Então, é fantástica essa história, é dura, pesada. Eu não vou contar o final, entendeu? Mas o mundo inteiro enlouquece, os machos do mundo inteiro enlouquecem e começam a matar as mulheres à toa, por qualquer coisa. Como se fosse alguém tivesse aplicado o vírus na humanidade, entendeu? É o mesmo vírus que é aplicado na mosca. Agora eu passo pro Carlos. Eu sei que esse livro tá meio proibido de ser falado aqui por causa de várias coisas, mas eu queria indicar Duna de novo. Vocês deixam? Deixa, pode ficar à vontade. Depois de um programa aí, famigerado aí. Mas no início da pandemia, quando estava todo mundo em casa, eu lembrei muito do Duna, por causa daquelas privações do planeta, daquela necessidade das pessoas usarem máscara quando saíam, não das casas, né, mas daquele... Esqueci o nome das cavernas onde eles moram. E o cuidado para não atrair os monstros lá do planeta, né, os vermes de areia. Eu relendo, assim, com esse clima de Covid-19, você passa por umas sensações estranhas. Por exemplo, onde eles moram, embaixo da areia, é um grupo enorme de pessoas. O próprio personagem principal, que não é do planeta, né, que é o Paul, ele comenta do cheiro forte das pessoas, da falta de banho. Então, ler esse livro nesse período é uma experiência bem interessante, para não dizer outra coisa, né? E também teve a série Duna, é enorme. Começou com o Frank Herbert, que foi o criador da série, e depois o filho dele e um outro escritor assumiram as histórias, não com a mesma qualidade de trama, nem a mesma qualidade de texto, nem a mesma profundidade, nem nada, mas os 2 últimos livros da série principal, em português seria Os Caçadores de Duna, e o último livro que encerraria a trama se chama, acho que é Os Vermes de Areia de Duna. O nome seria em português. Esses livros não saíram no Brasil, Lucien, desculpa aí. Desculpa não, desculpa pra quem quer ler, pra mim não. Nesses 2 livros, existe uma última ameaça, eu não vou contar nada pra não dar spoiler, mas é uma ameaça terrível, vai abalar a galáxia, ou como eles falam nos livros, né, o universo conhecido, né, eles chamam de universo conhecido, porque eles conhecem do universo. Apesar dessa ameaça terrível que vai acabar com tudo, existe uma apatia na galáxia, assim, as pessoas não estão nem aí, muito preocupadas com isso. Eu achei essa parte do livro péssima, eu até pensei em largar o livro, porque eu falei, cara, como assim? Tem uma ameaça terrível aí, as pessoas não estão ligando? Não é possível isso. Eu senti a mesma coisa que eu sinto quando eu assisto um filme, tipo da série Alien, que nem aquele terrível lá do Prometheus lá, que as pessoas, a principal objetivo das pessoas é tirar a máscara, né? Porque eles querem ir no planeta, a primeira coisa que eles querem é, não, tem que tirar essa máscara aqui, eu não tenho, não sei o que. Não tirar. Tirei. Ar puro, graças a Deus. Sinto os vírus, as bactérias. Que delícia. E existe essa apatia, e eu falei, cara, é absurdo, isso não é possível.
apatia da galáxia aí, ninguém queria se envolver na luta, e aí eu vejo que, cara, isso é muito real, eu fico muito impressionado com isso. Então eu queria dar essa dica aí do livro Duna e dessas experiências que você pode sentir diferentes, que você nunca ia sentir em outra época. Sabe uma obra que eu tava me lembrando enquanto vocês estavam falando? V de Vingança, que eu me lembro que durante a eleição do Bolsonaro lá, muitas pessoas replicaram aquele trechinho, né, do filme, né, dizendo, quanto mais fanático ele ficava, enfim, eu acho que é alguma coisa assim, né, quanto mais sua religião aumentava, mais fanático ele ficava e por aí vai. Mas eu queria falar do quadrinho, porque eu li o quadrinho ano passado, um colega me emprestou, e nossa, velho, é uma experiência incrível, assim, eu já tinha assistido o filme, eu achava o filme, eu acho o filme sensacional, mas o quadrinho, ele é muito melhor. Nossa senhora, o Alan Moore é um gênio de formas inimagináveis, assim. Eu gosto muito, muito mesmo da forma como o V dele, ele tem uma outra construção, sabe? Tipo, ele tem uma outra pegada. Novamente, eu gosto muito do filme, mas eu acho que o quadrinho, ele é muito bom. E querendo ou não, quem assistiu o filme sabe disso e tal. Enfim, quem não viu, desculpa tá levando spoiler aí, não posso fazer nada. Mas a questão é essa, tipo, no final a gente descobre que foi o próprio partido, né, do chanceler lá, que propagou o vírus, e que foi esse vírus que fez com que ele ganhasse, né? Que é mais ou menos o clima do 1984, que tipo assim, o governo fica fingindo que tá em guerra pra criar esse terror para as pessoas precisarem mais do governo. Então, ou seja, eles criam esse, dentro do V de Vingança, o governo cria esse clima de constante terrorismo, né? Esse eterno inimigo, para que as pessoas fiquem dependentes desse governo, né? E se as pessoas não acham que isso te bate com a realidade, né? Eu acho que todo mundo percebe, tipo, esse clima de que a gente vive aqui no Brasil, que eu acho enfadonho das pessoas dizendo, porque os comunistas, porque a ameaça comunista, eu acho muito engraçado, porque em nenhum momento eu nunca vi o Brasil se tornar realmente, eu nunca vi o Brasil sendo governado por comunistas, assim, então não entendo esse pavor, esse medo que as pessoas têm. A gente já foi governado por militares, por ditadores e tal, mas a gente tá sendo governado por um fascista agora, mas assim, as pessoas têm, é engraçado, as pessoas têm medo de serem governadas por uma coisa que não foi governada, enquanto os perigos que a gente já teve, parece que as pessoas simplesmente esquecem. Então, acho que o V de Vingança é uma puta obra, acho que vale muito, muito a pena citar nesse momento. Os seres humanos são um mal e nós somos a cura. Ok, olha, então vamos lá para uma obra muito boa, foi traduzida, tem aqui no Brasil já, chama-se O Livro do Juízo Final, da Connie Willis. Basicamente a história é sobre uma pesquisadora de história da Universidade de Oxford, no ano de 2054. Ela marcou uma viagem no tempo, só que ela vai voltar para o passado, no caso para 1320, a era medieval. Ela vai voltar mais ou menos na proximidade da região onde a máquina do tempo fica, né? A máquina do tempo da universidade. Ela foi inoculada, entendeu? Para fazer essa viagem, ela tem que fazer uma inoculação de todas as doenças conhecidas, uma variedade de doenças, inclusive a peste bubônica, que começaria daqui a 20 anos. Ela foi para 1320, a peste ia passar lá em 1348. Então ela inoculou contra a peste bubônica e ela também aprendeu a falar o inglês da Idade Média, que não é o mesmo que é falado hoje. Aí ela foi, só que deu um monte de problema, cara. Começou a aparecer lá em Oxford, começou a aparecer uma doença. Ela mesma ela ficou meio com febre, tossindo. Uma doença surgiu, começou uma pandemia ocorrer de novo, entendeu? E eu não vou falar porque é muito interessante. E por que eu tô falando disso? Como ela chegou, ela caiu em 1348 e não em 1320. Então, nessa época, a pandemia estava próxima de Oxford. A pandemia a peste negra, né? Apesar dela estar curada, ela foi inoculada, né? Mas ela não estava preparada para esse tipo de coisa. Então, a história toda é ela vivendo entre os habitantes da Oxford de 1320 e ela vendo o sofrimento das pessoas e tudo. Vou falar para vocês, esse livro, em certos pontos do livro eu chorei, cara. Eu chorei quando eu vendo aquilo que está acontecendo. E isso, quando eu li, foi antes da nossa pandemia, que agora me faz chorar toda vez que bate recorde. Então, vale a pena ler esse livro, não vou falar mais nada sobre ele, da Connie Willis, tá? É muito, muito bom, cara.
apesar de ser sobre sobre esperança, no fim acaba sendo de esperança, porque você sabe que apesar da pandemia, no caso da peste negra, ela está no ano de 2054 fazendo viagens no tempo, tecnologia, e as pessoas vivendo, tendo filhos, crescendo, amando. Então é uma forma de esperança também, mas você vê também o lado, aquela tristeza toda. Foi muito bem traduzido, acho que foi o Braulio Tavares que traduziu. Ok, gente? Então fica pra próxima agora. Vamos lá, Carlos. Vá você, depois eu encerro esse bloco e aí, como eu disse, o Paulo faz uma indicação corrida. Beleza. Eu quero indicar Alien, o Oitavo Passageiro, o livro do Alan Dean Foster. Aladdin? É brincadeira o nome desse cara, agora que eu me toquei. Alan Dean Segue, Foster. Carlos. Já esquece. Caramba, mano. Me deu um negócio na cabeça agora aqui, mano. Eu acho que eu não sei pronunciar direito, não é possível. Efeitos da pandemia. Que não é o oitavo passageiro, na verdade é o nono, né? Se você for contar o gato, tudo bem. É uma coisa assim, eu acho interessante esse livro por causa do... que é uma máquina assassina, praticamente, o alienígena, ele nasceu para destruir. E o vírus, ele... tem gente que não considera o vírus um ser vivo mesmo, ele considera apenas uma estrutura que quer se replicar. Não é tem cientistas que falam que não é um ser vivo, é uma máquina mesmo de replicação e destruição. Então, eu lembro muito do Alien, que também ele nasceu para isso, para destruir. O livro é bem denso, eu acho bem legal o livro, e eu recomendo esse livro aí. Eu acho que tem Desculpa aí, Luciano, eu não fiz uma pesquisa, mas eu acho que ele tem a ver. Sim, gente, então eu vou fazer uma indicação meio que... como eu tava dizendo aqui pro pessoal em off, eu acabei de lembrar e dei um pulo, dei uma pirueta sozinha aqui. Então, antigamente, lá no passado, no Cabuloso Cast, quando eu era louco e queria fazer 10 milhões de projetos ao mesmo tempo, eu e o Paulo Elache, a gente fez uma parceria, a gente começou a fazer uns podfictions. Literalmente é o Paulo narrando alguns contos. E aí o primeiro podfiction que a gente editou, quer dizer, que o Paulo narrou e que eu editei, foi Um Sistema Não P, do William Tenn. E esse podfiction ele é sensacional. Eu vou botar o link aqui pra vocês ouvirem. Isso é legal, vocês podem ouvir, ele é muito genial. Porque ele fala de uma sociedade que ela passa a ser gerada, passa a ser inspirada, vamos dizer assim, a partir da mediocridade de um ser humano específico. Tipo, esse ser humano ele é tão medíocre, tão medíocre, tão medíocre, que ele vira um objeto de estudo. E aí a humanidade vai caminhando e, assim, esse conto é genial, vale muito a pena. E, assim, tem aquele filme, né, Idiocracy, que todo mundo... muita gente comentou quando eu comecei a divulgar esse episódio. Ô, Luciano, eu lembrei desse filme agora. Se for falar isso, eu lembrei do filme. Mas assim, não, a relação é muito clara entre o filme e o conto, é impossível você não fazer. Mas o mais legal desse podfiction é que, tipo assim, novamente, a gente comentou lá na questão da negação da ciência, né? Pessoas que acreditam em terra plana, pessoas que acham que vacina é que dá síndrome de Down, enfim, as nossas crianças especiais são vítimas, na verdade, dessas vacinas, que eu considero nada mais ou menos do que uma negação dos próprios pais não quererem aceitar, né, que seus filhos simplesmente nasceram especiais. Mas isso eu faço questão de dizer como um pai de uma criança especial, Benjamin Down. Mas eu acho esse conto genial e fica a minha indicação, assim, ouçam, é muito bom, assim, Um Sistema Não P, muito, muito bom. Eu tentei narrar bem ironicamente. Não, a sua narração é impecável, como sempre, mas é muito legal. Vamos desgraçar. Então, eu vou falar 2 temas também, que foi encarado como sendo vírus, né? Vampiros, a biologia, vampiros em Nova York, que é conhecida como Os Primeiros Dias e os Últimos Dias, do Scott Westerfeld. É muito boa, viu? E fala, por exemplo, os infectados, existem infectados. Uma pessoa é chamada de parasita positivo, ou PIP, em inglês, né? E esses parasitas positivos, eles viram vampiros mesmo, mas são vampiros diferentes, são mais científicos. Vale a pena ver. Rapidinho agora também, vocês já devem ter visto aquela série The Strain, que é a trilogia no Brasil, foi lançada em livros aqui, chamada Trilogia Noturno. É do Chuck Rogan e do Guilherme Del Toro, entendeu? Essas são as 2 indicações que eu tinha aqui para falar do Tempo da Desgraça. The Strain vocês conhecem, né? Foi uma das melhores séries que explicam, por exemplo, o vampirismo e por que a cara da pessoa não aparece no espelho. É porque os vermes que ficam dentro da pele do vampiro, que a pessoa é um saco de vermes, né? Tipo o Bolsonaro. Aí fica... olha pro espelho, aí começa, o espelho é deformado, porque os vermes ficam mexendo lá dentro. Eles ficam com medo de ver a desgraça interna dele. Mas é mais ou menos isso daí, que eu tinha para falar da desgraça.
Então, o bloco talvez mais difícil, que são obras para nos dar esperança, obras pra gente fazer questão de acreditar no futuro da humanidade. E eu vou começar de novo. Vai lá, Paulo. Começa você. Eu vejo que toda a ficção científica, depois que nós passamos por essas tristezas de pandemias, de desgraça e distopia, a boa ficção científica, a boa que eu tô falando que vê o lado positivo, ela é a maioria. Se você pensar bem, é a maioria da toda a ficção espacial, todas essas viagens, todas as ficções sociais, por exemplo, quando você resolve problema. Eu tenho uma história que eu li, que é aquela... eu tenho o livro lá na biblioteca, né? Saiu em português de Portugal, lá, né? O Jardim da Infância. Essa história começa com uma coisa triste, que a humanidade descobriu a cura para o câncer. Aí ele usou, mais ou menos o que fizeram lá naquele filme lá do Eu Sou a Lenda, né? Eles descobriram a cura do câncer, só que a cura do câncer reduziu a idade das pessoas. Então as pessoas passaram a viver no máximo até 30 anos de idade. Aí você fala, pô, mas isso é uma desgraça, né? Fala assim, sim, mas a humanidade soube se adaptar. Ela superou isso e as pessoas já nascem falando. Só para você ter uma ideia. Elas já saem falando e tudo, elas comem pouco, as pessoas fazem fotossíntese, porque às vezes tem problema de comer, então ninguém passa fome, tudo. E ninguém usa mais papel, computador, nem nada. Ficaram assim, por exemplo, eles usam o vírus como informação. Então eles passam, a pessoa espirra para você, aí você, tá, entendi. Eu entendi essa parte, tudo. Então tudo você passa para a pessoa através de vírus. Então é uma boa relação com o vírus que eles fizeram. Acho que é Geoffrey Ryman. Eu passo direitinho depois. É um escritor inglês. Muito bom esse livro, que dá esperança, um futuro pós-humano, que as pessoas estão alteradas, completamente geneticamente alteradas, para sobreviverem nesse mundo. Sobrevivem, são felizes, tá? Vivem 30 anos, mas são felizes, entendeu? E são coisas que a gente deve superar. Esse é o primeiro, né? Alguém quer falar o segundo ou eu continuo? Não, vai pro Carlos agora. Os livros que eu comentei, todos eles são tristes, assim, mas assim como o Paulo falou, eles têm sempre uma esperança no final, né? Por exemplo, o Cama de Gato, o personagem principal, você não vê ele morrendo, apesar que tá todo mundo... Acho que no final só tem mais ele e mais alguém lá, uma mulher, eu acho, e ela também já era também. O Alien, a gente sabe, tem uma heroína, sempre tem uma esperança. Eu acho que uma coisa da ficção científica é isso, é a esperança, né? Existe sempre muita esperança. Esse livro que o Paulo comentou também, Eu Sou a Lenda, que saíram 3 versões, eu acho que saiu 3 versões em filme, né? Teve a com Vincent Price, se eu não me engano. Sim. Com o Charlton Heston e com o Will Smith, né? Bom, nem sei se eu posso falar que o livro mesmo não é uma esperança. Aliás, eu não sei, eu já assisti tantas versões que eu não lembro mais nem se são vampiros ou zumbis, ou se são as duas coisas. Vampiros. São vampiros, né? Ele não termina assim esperançoso, até porque o próprio nome do livro já é um spoiler danado, né? Mas, assim, aquele negócio de... Apesar de não ser esperançoso, ele é conformista, né? Às vezes você tem que também aceitar algumas coisas que acontecem, né? Eu acho que esse livro é bem conformista nessa questão aí de o personagem se conforma com a situação em que a coisa está, né? Se você me permite, Carlos, aproveitando esse gancho aí, você falou de conformismo, eu vejo às vezes as pessoas reclamarem, falavam assim, gente, o mundo vem meteoro. Eu não gostaria que viesse o meteoro, não. Eu não sei se nós somos um beco sem saída, a humanidade. Não, eu também brinco muito com isso, mas também não espero, não. Deus me livre. Então, eu acho o seguinte, nós não atingimos ainda, eu acho que esse aqui é um dos testes que nós estamos passando, mas nós estamos perto de atingir aquela grande barreira, entendeu? A grande barreira é aquele problema que o pessoal fala que é uma das soluções para a questão de Fermi. O Fermi perguntava... Da singularidade? Da singularidade. Não, a barreira nem antes fosse a singularidade. Essa barreira é que nós não conseguimos responder as próximas perguntas. Nós conseguiremos, como uma espécie inteligente e socialmente unida, vencer essas situações de pandemia, essa crise econômica que nós estamos vivendo? Pelo jeito a gente não está respondendo bem. Então eu vejo assim, precisaríamos ver se a gente vai passar. Eu tenho esperança que a gente vai passar. Então eu não quero achar que a gente estamos chegando ao fim da humanidade. Não é o fim, não. Temos que responder essa pergunta para até a próxima pergunta, sair. Acho que a gente tem que sair do planeta. Não tem mais jeito. Nós temos que sair, mas que jeito que nós
vamos sair? Como devoradores, colonizadores, bárbaros, como sempre fomos, ou nós vamos mudar? Então acho que Paulo, esse lance é a mudança. Então, Paulo, você falando isso, liga com a minha última dica, que seria a série Jornada nas Estrelas, que eu acredito que é a série mais otimista de todos os tempos. Eles enfrentam pandemia, eles enfrentam guerras nucleares, civilizações bárbaras. Eu acho que lá existe uma grande mensagem de esperança para a humanidade. Eu até aproveitei a pandemia para assistir toda a série A Nova Geração de novo. Ela está na Netflix completa e ela assistindo, ela me deu uma esperança assim que é difícil você encontrar em outra série, né? Que o raciocínio, a inteligência e a ciência estão aí para nos ajudar, não para nos destruir. Exatamente. Não assista a nova série Discovery, que lá é o contrário. Lá é uma bagunça total e toda aquela mensagem otimista lá, eu acho que ela fica bem perdida. Eles vão ter que achar o caminho. Vão achar. Mas as séries, a primeira série, nossa, e a Nova Geração, Deep Space Nine, Voyager, elas passam sempre uma mensagem de esperança e eu acho que é aquilo que a gente mais espera da ciência, é aquilo que pregava também o Carl Sagan, que a ciência é a esperança, cara, é o caminho. Já que eu indiquei o Podfiction, eu acabei lembrando de um outro áudio que também, um outro áudio narrado pelo Paulo, mas não agora do Leitor Cabuloso, e sim do Mundo Podcast, lá do Thiago Miro, que também virou papai recentemente, da belíssima Jade. Thiago, oficialmente feliz Dia dos Pais atrasado, que esse podcast vai estar saindo lá para novembro, sei lá. E ao mesmo tempo parabéns pela sua filha linda. E aí o que é que acontece? Eu me lembrei falando em esperança, eu me lembrei A Última Pergunta, do Asimov, que também tem uma narração do Paulo Elache, tem participações especiais, da minha não é especial, mas minha voz tá lá dentro. E cara, eu gosto desse, assim, eu acho que eu ouço A Última Pergunta, pelo menos esse áudio, eu acho que esse audiodrama, eu acho que eu ouço ele, enfim, pelo menos umas 2, 3, 4 ou 5 vezes por ano, assim, eu acho lindo, eu me emociono todas as vezes. E no fundo, eu concordo com o Carlos. Eu acho que no fundo a ficção científica ela tem sim sempre uma esperança, sempre uma luz no final do túnel, mesmo que a luz no final do túnel seja um recomeço. E como o Paulo Elache falou, eu acho que nesse caso do conto e para nossa realidade, eu acho que a gente vai precisar de recomeços, enfim, e o recomeço virá, entendeu? Em algum momento, como o Paulo disse, eu espero que todos nós que estamos aqui gravando, que nada nos aconteça, que vocês que estão ouvindo, que nada nos aconteça e tal, que a gente possa continuar persistindo, lutando, mas eu acho que no final é isso, assim, a gente precisa continuar, a gente precisa de recomeços, e eu acho que esse conto ele fala disso, entendeu? Ele fala de esperança e de recomeços, porque a humanidade está sempre chegando num ponto limite e sempre há uma esperança, sempre há um recomeço, e no final, pra mim, é isso, é o grande recomeço, o reinício de tudo. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas eu acho lindo esse acho lindo esse audioconto, e o Thiago merece todos os aplausos porque é maravilhoso, assim. Também tá aqui linkado no post, ouçam em looping, por favor. Os seres humanos são um mal e nós somos a cura. Vamos lá, senhor Paulo Elache, mais indicações. Mais indicações eu tenho, dessa vez ele saiu em português aqui assim, é o livro Solarpunk. Sim, o Solarpunk, legal. Então, depois eu deixo o link aí, vocês vão ver, é uma série uma antologia com contos que mostram uma visão diferente, apesar do punk lá, que não é um mundo punk, né? É um mundo diferente, que tem mais esperança, e são autores nacionais. A ideia dessa coletânea de contos é criar contos de ficção científica, sendo que inspirados na energia renovável, né? Na energia limpa. E aí é legal porque eu concordo contigo, são contos, alguns não. Tá, alguns não. Mas tem uns que são contos, assim, que realmente tem um quê de esperança, de acreditar na humanidade, na ciência. Concordo contigo. Excelente lembrança. Eu não lembrava, não, do Solarpunk, não. Tem uma outra antologia americana que eu comprei faz tempo. Eu não cheguei a terminar ainda, não. Que tem até um conto do Jacques Barça, do brasileiro Jacques Barça nele. Em inglês, e o nome da antologia é Shine, brilhante. Também só contos otimistas, né, de ficção científica. Nada de distopia nem nada. Carlos, você? Rapaz, eu já não tenho mais dica, não.
porque depois de eu falar de Jornada nas Estrelas, eu acho... a não ser que eu recomende uma série, mas não é de ficção científica, eu tô achando muito boa também, que é Cosmos. Cosmos. Mundos Possíveis, eu acho que é a nova temporada. É fantástico também, cara. Essa temporada é com o Neil deGrasse Tyson? Sim, só que eu acho que ele tá melhor nessa do que na anterior. Eu acho que ele sabe... É mesmo? Porra, caraca, então fudeu, né? Porque em Cosmos, com o Neil deGrasse Tyson, eu chorei no primeiro episódio, assim. Eu me emocionei com o primeiro episódio, chorei no primeiro episódio. Então esse aí, caraca, eu choro em todos, né? É, porque ele tá sendo mais ator. Eu acho que ele tá conseguindo... Eu acho que ele aprendeu melhor como um jogo de câmera, assim, da filmagem, com os efeitos especiais. Ele tá mais convincente nessa parte que eu não achava muito boa Bom, maravilhoso também. Mas eu acho que nessa nova temporada ele tá melhor ainda. Eu posso comentar só rapidinho, uma coisa que vale a pena ler. A gente ainda é otimista, uma história de ficção. É um conto que saiu na revista Mafagafo. É do Santiago Santos. O nome do conto olha só o nome. Hey ho, Burunga chegou. Esse é o nome do conto dele. Cara, é space opera, é muito bom, excelente, cara, muito esperançoso, é um que eu viajei nesse conto, uma delícia de conto. Na busca por algumas indicações para não fazer vexame, a lista eterna do Paulo, então eu dei uma busca aqui rapidinho no meu Scooby, e aí eu lembrei de um mangá, cara, que foi a Priscila Huber que me indicou. Na verdade, quem me indicou foi minha irmã, aí depois a Priscila Huber falou bem, e aí eu disse, cara, duas pessoas, eu entrego uma grande credibilidade, então elogiando, então eu vou lá e vou ler. E assim, eu li os 3 primeiros volumes, eu acho que só tá faltando o quarto, acho que são 4 volumes, que é Planets, do Makoto Yukimura. Muito bom. Cara, esse mangá é lindo demais, assim. Pronto, tá aí uma obra que se você quer ter esperança na humanidade, é Planets, assim. É um mangá lindo visualmente, porque o traço do mangaka é impressionante. As paisagens, a maneira como ele recria essa humanidade que hoje vai pro espaço, assim, com uma tranquilidade enorme, mas ao mesmo tempo ele traz reflexões muito pessoais dos personagens. As reflexões dos personagens são muito humanas, mas ao mesmo tempo são colocadas naquele contexto em que a humanidade já conquistou o espaço com muita tranquilidade. Então assim, cara, é um mangá que eu terminava de ler, eu me sentia tão bem lendo Planets. Cara, é um mangá que você termina de ler, você fica assim, putz, cara, que foda se a gente chegar nesse estágio, assim. Gostei muito, muito mesmo, e indico, assim, quem puder, caça em sebo, faz o que for, mas lê Planets, sabe? Dá o seu jeito, mas leia Planets, vale muito, muito a pena. Eu vi a animação excelente também. Tem animação? Sabia não. Eu não sabia também não. Contando a história do pessoal que torna as viagens mais seguras e limpas, né? É excelente. Vamos lá, Paulo, mais uma rodada e depois você faz uma rodada corrida, vai. Eu indico todo o resto Space Opera bastante, eu gosto. Eu não vou nem falar, desde Asimov até Ian Watson. Nossa, tem várias. Depois eu deixo aí o link, são várias, que trazem bastante esperança. O Arthur C. Clarke é esperançoso até a última. Agora, Encontro com Rama é excelente. 2001. Menos o fim da infância. Você não acha esperançoso? Não é pra gente, mas né? Então, né? É meio que nem Eu Sou a Lenda, né? A esperança fica para os próximos, né? Para os próximos, é verdade. Sim. Não chore, cara. Mas é isso, gente. É isso que eu tenho. Depois eu passo a lista completa. Nossa, a lista completa, imagina com o tamanho dessa... Exatamente. Vai até o fim da internet. No final, o último nome da lista tá assim, escrito: aqui é o fim da internet. É isso. Muito bem, caros ouvintes e leitores, é isso, chegamos ao final de mais um Cabuloso Cast, falando sobre pandemia, falando sobre desespero, falando também sobre esperança. Espero que vocês tenham gostado, eu gostei pra caramba, como sempre. Esses dois aqui sempre tem muita coisa pra indicar, pra aumentar a minha biblioteca pessoal, que já não tem coisa suficiente pra ler. Então, nesses minutos finais, eu queria muito agradecer a minha equipe de ficção científica do Cabuloso Cast. Vou começar pelo senhor Carlos Helva.
Carlos, muito obrigado mais uma vez. E nesses minutos finais, você já sabe, faça suas considerações e se tiver, emende com seu jabá. Beleza, cara, eu achei que tô meio congelado aí, desculpa, faz tempo que eu não participo, né? Mas eu fiz o possível, Eu só peço ao pessoal, tenha paciência, se cuide, lave as mãos, fique em casa o máximo que puder, use máscara no rosto, não no queixo, por favor, gente, eu acho isso absurdo. Logo isso passa e logo a gente volta à situação normal, né? Tenho 2 livros na Amazon, vou indicar eles, como sempre, Os 7 Mundos e o Sacrifícios da Astrofel, procurem lá na Amazon, Carlos Helva. E eu também estou participando de um novo livro, uma nova série de livros, que também saiu na Amazon, que chama Coleção Fênix, o Paulo também está nessa coleção aí. Beleza? Eu estou na edição 3, no volume 3, procurem lá, Coleção Fênix, do Richard Jaggs, tá bem bacana. Essa série foi desenvolvida para esse momento mesmo de pandemia. Os escritores, tem vários escritores, são muitos contos, muito legais, muita gente boa. E além de muita gente boa, ainda tem eu, fazer o quê, né? Mas é bem bacana. Ele vai continuar fazendo a série durante esse período e os escritores estão contribuindo de forma legal. Muito obrigado e até a próxima. Eu também vou me despedir dele, que é o pai da ficção científica aqui no Cabuloso Cast. Senhor Paulo Elache, muito obrigado pela sua presença. Sem sombra de dúvidas, eu não podia voltar com o Cabuloso Cast sem gravar com você. E nesses minutos finais, você já sabe, faça aí suas considerações em mente com o seu jabá. Você sabe que essa história de pai da ficção científica só me ferra, né? Mas tudo bem. É por isso que a gente mantém. Eu sei. Por isso que nunca vai acabar. Valeu, gente, valeu. Olha, o Carlos falou um monte de coisa, eu concordo com ele. Esses livros dele aí são muito bons, viu? E só tem um problema, o Carlos está com problema de memória, porque nós gravamos agora uma versão pocket do Pode Especular, uma semana atrás, lembra? Vai sair, viu, Luciano? Vai sair uma. Nós gravamos sobre um livro sobre Atlântida, é tranquilo. Todas as gravações do Cabuloso Cast, o Paulo disse que o Pode Especular vai voltar, e até hoje. Mas esse vai voltar porque o pessoal já está contratando assassinos para me pegar. Eu já até comentei que tem pessoas que colecionam livros. O Paulo, ele coleciona podcasts que ninguém vai assistir, porque ele guarda para ele. São meus os podcasts. Não, esse foi um desafio, eu tenho que dar um jeito. Mas eu dou um jeito. Mas então, gente, eu agradeço, espero que as palavras do Carlos são minhas também. Se protejam o máximo possível, tá? Se tiver que sair, evitem, mas se tiver que sair, saiam com cuidado. Vocês precisam continuar, nós precisamos continuar, tá? Precisamos fazer depois uma sociedade melhor. Então, continue, por favor. E aquele livro que o Carlos falou, o conto dele está na coleção 3, da coleção Fênix. E no volume 4 está o meu conto lá. É um continho feito por um engenheiro, né? Engenheiro não escreve direito, né? Eu posso gostar de ficção científica, mas eu não escrevo muito bem, não. Então eu dou umas rabiscadas lá. Se vocês gostarem, eu agradeço. Né? É mentira, o conto é muito bom, ele é divertido e eu acho os textos de rodapé mais engraçados ainda do que o conto. Eu morro de rir com aqueles... Os textos de rodapé são divertidíssimos, cara. E o conto é muito bom e genial. É isso aí, gente. Um abração. Então, meus queridos cabulosos, agora é com vocês, né? Eu queria primeiro agradecer, claro, a você que chegou até aqui. Queria agradecer pelo seu download, como sempre. Então, a área de comentários está aberta. Vamos lá, com educação, com calma. Discutimos alguns assuntos que para algumas pessoas são espinhosos, mas não deveriam. Algumas questões que deveria ser encarada de forma muito mais simples, mas as pessoas querem, enfim, problematizar sobre essa questão do Covid, sobre essa questão da gente criticar abertamente o presidente. O Cabuloso Cast é um podcast antifascista, como todos os podcasts aqui do Leitor Cabuloso, é um podcast antifascista, antirracista, antimachista e por aí vai. Queria muito agradecer, discutam aí embaixo tudo que a gente falou. Vocês também tem algumas indicações a fazer, acho muito importante. Se você tiver indicações, deixe aí, tá? Agora lembra, não coloque só o nome do livro, explique por quê, justifique, tá? Enfim, traduza mais, eu acho importante, tá bom, galera? Então é isso, a área de comentários está aberta, comentem e vejo vocês semana que vem com mais um Cabuloso Cast. Até mais! The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life.
Esse podcast faz parte do site Leitor Cabuloso. Conheça nossos conteúdos em www.leitorcabuloso.com.br.